Olá! Dando continuidade a essas aulas remotas, na aula anterior nós trabalhamos então um pouco, já o início, sobre o atendimento inicial ao paciente politraumatizado, né? Então abordamos um pouco sobre o controle da hemorragia e também sobre a liberação das vias aéreas. Na aula de hoje nós trabalharemos então a ventilação, a circulação, a avaliação neurológica e também a exposição. Então, é importante ressaltar que todos esses procedimentos eles devem sim ser realizados e verificados, analisados e no caso de ter alguma alteração em alguma dessas letras, desses parâmetros, né, que nós estamos avaliando, eles devem ser corrigidos para que não haja um agravamento da situação desse paciente. Tá? Então, como nós já trabalhamos na aula anterior com o X, né, que era o controle das hemorragias, que deve ser a primeira coisa a ser realizada. Depois trabalhamos também com o A, né, que é as vias aéreas. Então, dando sequência, agora vem o B, que é a respiração e ventilação. Sabe-se que então, após a abertura das vias aéreas, que é feito lá no item anterior, que é o A, esse paciente, quando ele não tiver uma situação crítica, ele deve então conseguir fazer essa ventilação. Tá? Então isso você consegue visualizar tanto a olho nu, como está nessa imagem que mesmo já mostra, em que o socorrista ele se posiciona, né, ajoelhado ao lado da cabeça do paciente. Então pode ver que ele consegue, se você observar pelo cursor do mouse, ela está conseguindo tanto sentir e escutar a respiração, quanto também visualizar a expansão da caixa torácica. Tá? Então esse é um mecanismo que o socorrista ele deve se atentar a fazer para ele conseguir verificar então, se essa respiração está sendo eficaz. No caso de não conseguir, não estar tendo uma respiração eficaz, então é necessário então iniciar a utilização de uma respiração mecânica, tá? E como que vai ser feita então essa ventilação mecânica? Basicamente vai ser utilizando um ressuscitador manual, que é também bem conhecido como o AMBU. Né? Então vocês já devem ter visualizado, talvez em ambiente hospitalar ou mesmo em laboratório, esse dispositivo, que são 3 dispositivos em tamanhos diferentes, né? Cada um para um porte físico diferente. Por exemplo, esse menor para crianças, pessoas num porte menor e até mesmo para o adulto maior. Esse ressuscitador manual, que comercialmente ele é mais conhecido como AMBU. O AMBU é uma marca, né? Então o nome técnico mesmo dele é ressuscitador manual. Ele tem uma parte onde vai se encaixar tanto a parte do nariz quanto a boca do paciente. Então ele vai servir como uma máscara mesmo. Essa máscara então ela vai ser acoplada ao rosto do paciente e o ideal é que seja fixado em um oxigênio. Tá? Por quê? Com o oxigênio, ele vai insuflar esse balão aqui atrás e o socorrista vai começar então a apertar esse ambu e assim esse oxigênio aos poucos ele vai então ir para o paciente, tá? Para fazer as trocas gasosas. Alguém pode perguntar, mas por que não então colocar direto o cilindro de oxigênio já no paciente direto? Né? Se ele, por exemplo, estiver com uma cânula de Guedel. Não é o ideal porque a concentração desse oxigênio então ele vai estar muito alto. Então, fazendo com que esse oxigênio passe primeiro por essa bolsa e assim o próprio profissional for ambuzando, ele tem um controle melhor sobre a movimentação e a entrada e saída desse oxigênio. Tá? Então, com o cilindro, possivelmente iria entrar constante esse oxigênio, uma concentração um pouco maior,
do que é o normalmente nós respiramos, né, no ar atmosférico. Então, por isso é utilizado o ambu. E o ambu é interessante que ele se encaixa tanto na cânula de Guedel, se for necessário colocar, como também ele pode ser colocado diretamente, então, fixado como máscara do paciente. Então, é importante saber manusear o ambu, porque ele é muito utilizado tanto nessa abordagem inicial, como também em casos em que sejam mais graves, né, e que necessite de um suporte ventilatório eficaz e em curto prazo de tempo. Também é importante a gente trabalhar um pouco dos aspectos que cabem ao enfermeiro. Tá? Nessa abordagem inicial, referindo-se à parte da respiração e ventilação, cabe então ao enfermeiro analisar a presença ou a ausência então, de movimentos respiratórios, como eu disse no slide anterior, que ele consegue, fazendo isso, ficando próximo mesmo do paciente, né, ajoelhado ao lado dele, consegue então visualizar se tem essa expansão dessa caixa torácica. Também ele vai analisar a frequência respiratória e oximetria de pulso. Tá? Então o oxímetro, que é um aparelho bem comum, que todo mundo conhece, também vai ser colocado para verificar o percentual de oxigênio que está entrando nesse paciente. Porque pode ter sido desobstruído, né, as vias aéreas, mas mesmo tendo entrando o oxigênio, seja possível visualizar a expansão torácica, às vezes a oximetria de pulso mostra para a gente que aquela expansão, mesmo que forte, não está sendo suficiente para colocar o oxigênio a nível necessário, né, para fazer toda a oxigenação das células. Então, é mais um indício de que se a perfusão dessa via aérea não está correta, talvez precise então de um aporte de O2. Também faz parte então dessa observação analisar o padrão respiratório. Então, no caso de averiguar se tem alguma dispneia ou mesmo assimetria na hora dessas expansões torácicas. Tá? Também é necessário verificar a cianose nas extremidades. Então, o paciente, quando ele está com uma má oxigenação, uma má ventilação, uma má respiração, é possível então que em alguns minutos as extremidades comecem então a ficar cianóticas. Então o enfermeiro ele precisa saber analisar e saber distinguir quando esse membro está cianótico. Se atentar então para ruídos respiratórios também é necessário, porque principalmente se tiver algum objeto que esteja obstruindo, algum objeto estranho no organismo, é possível de causar barulhos ou até mesmo, dependendo da situação, algum caso de afogamento, pode então ter algum ruído, né, diferente então, tanto a nível de traqueia quanto de pulmão, né? Então, mais nas vias aéreas inferiores. Presença de enfisema subcutâneo, ele é algo um pouco mais raro, mas também pode ocorrer, que basicamente é a entrada de ar, de qualquer gás na verdade, em algum espaço sob a pele. Tá? Então, principalmente a nível subcutâneo. É possível, eu não coloquei imagem, mas se vocês procurarem, basicamente forma bolsões de ar, principalmente em face. Tá? Então, esse enfisema subcutâneo, ele é característico de pessoas que então estejam com má respiração, má ventilação, e é possível então aparecer. Ele não é algo tão comum, mas às vezes aparece. Então o enfermeiro precisa saber visualizar isso, porque ele é um indicativo de que essa respiração não está sendo boa. Presença de lesões extensas da caixa torácica, ossos e partes moles. Quando a gente faz a abordagem secundária, que a gente acaba fazendo um exame físico
um pouco mais completo. Mas nessa abordagem inicial, aí a gente já consegue visualizar, principalmente se tem alguma costela, né, fraturada, que daí a gente consegue, pela movimentação mesmo torácica, consegue visualizar. E presença também de desvio de traqueia e diastase jugular. Nos pacientes que estão com bastante dificuldade, é bem comum a gente conseguir ver que a jugular ela fica bem saltada. Tá? Então, é um outro aspecto importante que deve ser visualizado. Partindo então para o C, que daí é a circulação. Antigamente, antes dessa nova atualização, o X, que nós temos hoje como o primeiro, que é o controle de hemorragias, ele ficava junto aqui com o C. Tá? Então, era circulação e controle de hemorragias. Então, nessa última atualização, foi retirado esse controle de hemorragias junto com esse item e foi então colocado como o primeiro. Tá? Então, agora, nesse item mesmo, a gente já não vai mais averiguar, por exemplo, se tem mais cianose ou mesmo se tem cianose por conta de hemorragia, né? Porque subentende-se que essa hemorragia já foi controlada, já foi analisada e verificada lá no início dessa abordagem inicial. Então, a circulação aqui a gente vai realmente averiguar, então, avaliar qual que é o estado hemodinâmico então desse paciente. E como que ele vai ser feito? Ele vai ser feito verificando alguns aspectos. O primeiro é frequência cardíaca. Né? Então, vai verificar a frequência cardíaca, vai analisar então a pressão arterial desse indivíduo, vai verificar o tempo de enchimento capilar. O tempo de enchimento capilar a gente faz pela unha, tá? Então ele é bastante simples. Basicamente vai pegar a unha. Normalmente a unha ela é rosada, né? Então a gente vai apertar por cerca de alguns segundos, uns 3 segundos mesmo você pode apertar. E ao soltar, você vai então analisar qual que é o tempo que vai dessa unha até ela ficar rosada novamente. Tá? Se você apertar o seu próprio dedo, mas só aqui na ponta, você vai visualizar que a unha ela vai ficar um pouco branca. Tá? Ela vai ficar esbranquiçada e quando solta, em geral, ela rapidamente ela vai voltar à cor original, né? Mais rosada. Em pacientes que têm uma má circulação, é comum então que esse tempo de preenchimento novamente capilar ele demore mais. Tá? Então, o que é o tempo que a gente considera como algo normal? Tá? Em menos de 2 segundos é um enchimento capilar normal. Normalmente, em menos de 1 segundo ele já vai preencher. Mas em pacientes que têm o preenchimento que demore mais do que 2 segundos, então a gente já tem que considerar ele como algo grave que tem que ser verificado. Coloração da pele de modo geral também tem que ser verificada aqui na circulação. A umidade e temperatura da pele, nos casos do trauma, é mais comum. Tá? Então, que a gente precise analisar de forma mais minuciosa essa temperatura e a umidade da pele, principalmente em casos onde ocorre algum tipo de hemorragia. Também faz parte dessa análise, então, hemodinâmica, analisar a presença de cianose, que também a gente já falou isso no item anterior, a cianose principalmente nas extremidades. Então nessa foto aqui ela mostra então um pouco dos dedos, né, as mãos, e percebam que aqui a parte distal aqui dos dedos, ele já possui então uma coloração diferente, mais azulado, que é característico então da cianose. A cor das mucosas também ele vai alterar, então se você observar principalmente os lábios das pessoas, ele já vai então estar com uma mudança nessa coloração. Também parecido com o cianótico, então ele já vai começar a ficar mais azulado, tá? Um aspecto não saudável.
Também é importante visualizar a questão da sudorese, tá? Então, o paciente que está com uma má circulação, é possível que ele esteja com uma sudorese mais intensa, e até mesmo observar a questão da diurese dele, porque principalmente em pacientes em choque, depois nessa abordagem secundária, que daí possivelmente vai ser necessário, em caso que tenha, por exemplo, uma hemorragia grave, será necessário então infundir líquido, né? Principalmente é utilizado um ringer lactato e para fazer essa reposição, né, dos eletrólitos, e é capaz então que precise fazer então esse controle da saída não só do sangue, né, no caso de uma hemorragia, caso não esteja conseguindo fazer o controle dela, como também verificar a diurese, tá? Porque em pacientes quando está mais graves, tá? Principalmente quando o nível, o D, que é a avaliação neurológica, esteja afetada, é, pode ter a perda então do controle dos esfíncteres. Então a diurese ele pode ser maior. E você consegue visualizar isso. Também um aspecto muito importante é que na circulação, então deve-se fazer então a monitorização cardíaca, tá? Principalmente para buscar identificar se tem algum tipo de arritmia ou mesmo alterações no traçado elétrico. Ele vai ser utilizado bastante também em pacientes que estão em parado cardiorrespiratório, até para servir como parâmetro para a gente analisar como está então esse traçado, para verificar qual o tipo de, se tem que fazer massagem, se vai utilizar um eletrochoque, então um desfibrilador, né? Então tem que ser feita essa monitorização cardíaca. Essa monitorização, quando é no aspecto de APH, né, do atendimento pré-hospitalar, eu coloquei uma imagem aqui que mostra, é uma bolsa mesmo, que ele tem um monitor multiparâmetro. Então ele é colocado mesmo no paciente, seja em via pública ou mesmo a domicílio, tá? E o enfermeiro que é o responsável por fazer essa monitorização. Sondagem gástrica, então, também pode ser necessário, né, em caso que a expansão torácica ela seja muito grande e isso esteja dificultando então a passagem dessa ventilação, ou até mesmo como proteção, né, da via aérea caso esteja tendo EMS, né? Então é feita então essa sondagem gástrica. Não é muito comum, tá? Então de forma principalmente aqui nessa abordagem inicial geralmente não ocorre, mas é um aspecto que pode então ser necessário. Então é visualizado, por exemplo, você no ar, né, você verificou as vias aéreas e tem algum objeto lá obstruindo, mas você coloca você desobstrui de alguma forma, mas esse paciente faz uma manobra, por exemplo, de chin lift, né? Você vai então elevar então a cabeça desse paciente, mas se ele tiver com de alguma forma, né, tendo algum tipo de EMS, né, corre o risco de fazer a broncoaspiração, então por isso é feita então a sondagem gástrica. Tá? Porque daí com essa sondagem gástrica, então vai fazer a aspiração desse conteúdo gástrico e daí não tendo então conteúdo dentro do estômago, facilita então para o socorrista e melhora na segurança também desse paciente. Agora eu coloquei uma imagem bem interessante para a gente também aprender, praticar um pouquinho sobre como que a gente vai fazer então essa monitorização. A monitorização basicamente é a colocação dos eletrodos, né, para fazer o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma ele é bem fácil, tá? Ele aparentemente parece ser complicado, mas a gente vai ver que não, ele é bem fácil, a gente tem que saber só mesmo o posicionamento dos eletrodos. Então, são 6 eletrodos que vão ser colocados no tórax do paciente
Aqui então tem todas as cores, né? Cada um vai simbolizar uma, e eu vou explicar mais ou menos onde que fica cada eletrodo, tá? Eu espero que a imagem esteja um pouco grande para vocês conseguirem visualizar. Os eletrodos eles vão de V1 até V6, tá? Em que o V1 ele vai ser colocado, eu acho que eu vou mostrando mais ou menos em mim também, para facilitar na imagem. O V1 ele vai ser colocado no quarto espaço intercostal, aqui do lado direito, ao lado do osso externo, tá? Então ele é um pouquinho para cima do apêndice xistifoide. Então, onde termina aqui o externo, só que é mais fácil você visualizar contando mesmo os espaços intercostais. Então, do lado direito, o quarto espaço intercostal, vai ficar o primeiro eletrodo, que é o V1, tá? Que é o vermelho que está simbolizado. O segundo eletrodo, que é o V2, ele é bem fácil porque ele vai colocar na mesma posição, só que do lado esquerdo. Tá? Então vai ser no quarto espaço intercostal esquerdo. Beleza. Colocou então, basicamente os dois vão estar em paralelo. Tá? Então vai estar o V1 e o V2 aqui bem próximos. O próximo seria o verde, é o V3. Mas a gente vai pular ele agora. A gente vai primeiro, antes de colocar o 3, a gente vai colocar o 4, que é esse aqui. O eletrodo 4, onde que ele vai ficar? Ele vai ficar no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, então que é a linha média da clavícula. Então pode ver, a clavícula está aqui, né, do paciente. Então bem no meio, nessa linha hemiclavicular, ele vai ser colocado. Então ele vai ficar um pouco abaixo do segundo eletrodo do V2, que é o amarelo. Beleza, então já foi colocado o V1 no quarto espaço intercostal direito, V2 no quarto espaço intercostal esquerdo e o V4 no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Aí sim, colocando o V4, aí a gente vai colocar o V3, porque o V3 ele vai ficar entre o V2 e o V4. Então assim facilita para vocês na hora de colocar. Então, como que o V2, que é o amarelinho, já vai estar aqui colocado, e o V4, que é o azul, também vai estar colocado, basicamente o V3, que é o verde, vai ser colocado entre os dois. Então isso já facilita bastante. Da mesma forma, vai ser com o laranja aqui, que é o V5. A gente vai passar para o V6, que o V6 ele também vai ficar no quinto espaço intercostal, só que ele já vai ficar na linha axilar. Então ele vai ficar já bem aqui ao lado aqui no paciente, do tórax, tá? Na linha axilar. Mas no mesmo rumo onde foi colocado já o V4. Então pode ver que esse roxinho aqui. Então é no mesmo sentido, na mesma linha, tá? Do V4, só que na linha axilar vai ser colocado o V6, que é o roxo. E aí sim a gente vai partir para o V5, que vai ser entre o V4 e o V6. Também, da mesma forma como nós fizemos com o V3, que ficou entre o V2 e o V4, a gente vai fazer o mesmo com o V5, só que ele vai ficar entre o V4 e o V6. Então não tem segredo, gente, é mesmo sabendo esse posicionamento aqui, ele já facilita bastante. Aí tem alguns outros que a gente vai ter que colocar nas extremidades, né? Então, seja eles no punho e também lá no pé. Então, nesses tem divisão por cores. Aqui, nesses eletrodos aqui, a gente está com cores só na imagem. Quando a gente for trabalhar mesmo, verificar, fazer o eletro, normalmente ele não vai estar colorido. Tá? Ele vai estar só ter a numeração, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Mas os de extremidade, geralmente eles têm cores. Aí isso facilita mais. Tá? Em que? Aqui para mim, tá como
o lado esquerdo, tá? Se observar, né, olhando para a imagem, esse aqui é o lado esquerdo, mas se pensarmos na posição anatômica, né, que esse paciente está de frente para mim, essa é a direita dele, né? Então essa é a direita do paciente e aqui é a parte esquerda do paciente, porque ele está em posição anatômica. Então isso vocês têm que levar em consideração. Então o que nós vamos fazer? Esses eletrodos que são colocados nas extremidades, eles são em 4, tá? Então, basicamente, isso não muda muito. Eles vão ser nas cores preto, vermelho, amarelo e verde. Então, o que nós vamos fazer? Tem algo que é muito utilizado para facilitar, que fala assim, tem o Flamengo e tem o Brasil, né? Em questão do time. Então, o Brasil fica do nosso lado esquerdo, que é o lado do coração, sendo que o amarelo fica em cima, então o amarelo vai ficar então aqui no pulso esquerdo, e o verde vai ficar lá no pé esquerdo também. Do lado direito, falam que é o Flamengo, e que o Flamengo então vai ficar do lado direito, sendo então o vermelho no braço então direito, e o preto no pé direito. Tá? Então, mais ou menos isso. Então, vai ficar aqui amarelo, aqui embaixo verde, aqui do lado vermelho e aqui embaixo preto. Tá? Então, isso facilita também bastante se vocês conseguirem decorar dessa forma. Agora vamos partir para a avaliação neurológica. A gente já trabalhou um pouquinho sobre avaliação neurológica, falando sobre escala de Como de Glasgow. Aqui seria uma avaliação que é realizada, tá? nessa abordagem inicial. A escala de Como de Glasgow ela é sempre verificada. E o que então a gente vai fazer? Nessa avaliação neurológica, basicamente a função dela é avaliar mesmo a questão da função cerebral. Nessa avaliação, então, a gente vai realizar a busca por verificação do nível de consciência mesmo desse paciente, o tamanho e também a reação pupilar. Tá? Então, em todos os pacientes é analisado a escala de Coma de Glasgow. E é importante que todos a gente tem que fazer pensando numa possível hipoperfusão e até mesmo hipóxia cerebral. Nesses casos, quando não tem, a gente verifica que não há uma hipóxia cerebral ou uma hipoperfusão, a gente daí pode criar uma hipótese de que talvez seja pelo uso e abuso de álcool ou mesmo de alguma outra droga. Tá? Isso se não for essas duas primeiras. Tá? Isso é bem comum, às vezes no sentido de um acidente automobilístico, mas que o motorista ou mesmo quem estava junto no carro havia ingerido muita bebida anteriormente ao acidente e durante o acidente, por conta desse álcool ou de outra droga, acabar então rebaixando o nível de consciência. Então é por isso que é importante a gente averiguar. Só que antes de a gente perceber e imaginar que seja por conta desse uso dessas substâncias, a gente tem que pensar primeiro que pode ser por uma hipoperfusão, tá? Ou mesmo por uma hipóxia. Nessa então avaliação neurológica, a gente vai fazer mesmo a escala de Como de Glasgow, que a gente já passou em sala. Eu só estou colocando a imagem aqui novamente para vocês analisarem, mas é importante fazer a utilização do modelo mais atual, né, que ela foi então atualizado no final de 2018, como que a gente já falou. Continua sendo os mesmos parâmetros de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Lembrando também que a escala de Como de Glasgow ele vai até 15. Anteriormente era de 3 até 15. Agora então ele pode ser de 1 até 15, porque pela análise desses três parâmetros pode ser que dê 3. Caso a abertura ocular seja nenhuma, vai receber 1 ponto. Resposta verbal
também nenhuma, vai receber um ponto. Resposta motora, se também não tiver nenhuma, também vai receber um ponto, que ficaria 3, que aí seria a escala de Glasgow antiga, né, que o mínimo era 3. Nessa atualização, então, foi colocado a análise da reação pupilar. Então, por isso que daí, aqui, a gente faz o somatório, que pode chegar até 15, só que aqui a gente vai fazer a subtração. Então, se deu 3 nessa avaliação aqui na primeira parte desses parâmetros, então aqui a gente vai começar então a fazer a análise da reação da pupila a um estímulo de luz. Então por isso que, por exemplo, caso não tenha a reação, vai subtrair 2. Tá? Então por isso que a escala de Coma de Glasgow ele pode sim chegar a 1. Tá? Caso todos os parâmetros aqui recebam o número 1, vai ficar 3. E quando a gente for fazer a subtração da avaliação pupilar, ele pode ainda subtrair 2, então ficando a 1. Eu não vou então abordar muito profundamente, porque aqui a gente já fez bastante exercícios, e em análise dos exercícios eu vi que vocês estão mesmo sabendo fazer essa avaliação, então muito bom. Então a gente vai até passar isso, essa parte. E o último item que vai ser analisado é mesmo a exposição, tá? Que é o E. Exposição do paciente à prevenção da hipotermia. Então principalmente no trauma, gente, é muito comum quando a gente for trabalhar, se verificarem assim na rua ou mesmo alguma situação familiar em que teve algum trauma, é muito comum os profissionais socorristas rasgarem mesmo a roupa do paciente para ele conseguir então acessar mais fácil então, a pele desse paciente para conseguir fazer a verificação dos sinais. Né? Por exemplo, no item B, quando a gente faz a análise da ventilação, se o paciente estiver com muita roupa, é difícil a gente conseguir fazer essa análise. Ou mesmo para fazer a monitorização, precisa então que o paciente esteja sem a roupa. Então, por isso que é muito comum tirarem mesmo essa roupa ou mesmo rasgarem. Na verdade, é mais comum até rasgar por conta do trauma ter precisa ter o cuidado com a coluna cervical. Na coluna, ia falar a coluna cervical, mas a coluna de forma geral. Tá? Então, é por isso que é feito quando for virar, né, fazer toda a imobilização correta desse paciente, para que ele sofra o mínimo possível de movimentação. Então, por isso que normalmente essas roupas são cortadas. E se essas roupas forem cortadas, e em caso, por exemplo, de um trauma, mas que cause algum tipo de choque, é muito comum que esse paciente vá perder temperatura muito rápido. Então, para a gente evitar uma hipotermia, então é necessário a gente sempre fazer a proteção desse paciente. Como fazer essa proteção desse paciente? Colocando mesmo, então, um cobertor, uma manta térmica, o que estiver disponível, né, para fazer, então, aquecer esse paciente. Então, esses parâmetros todos devem ser verificados e deve ser dado importância para todos eles, tá? Então, só recapitulando, então a gente vai iniciar com o X, que vai fazer então a análise de hemorragias, o A, que a gente vai analisar as vias aéreas, né, se eles estão permeáveis, o B, que a gente vai analisar a ventilação, respiração desse paciente, no C a gente vai analisar a circulação dele, no D a gente vai avaliar a questão neurológica e o E, a exposição desse paciente. Tá? Então, são todos esses parâmetros, são 6 parâmetros que devem ser analisados para uma abordagem inicial ao paciente traumático. Tá? Aqui tem uma diferenciação que às vezes vocês podem falar assim, mas não tinha aquele negócio do CAB, né, de circulação primeiro, depois vias aéreas, depois circulação. Não, aqui a gente tem que ressaltar que é uma avaliação inicial desse paciente, diferente de quando a gente for fazer uma manobra de reanimação cardiopulmonar, que aí sim
é utilizado letras também, só que vai ser numa ordem diferente, tá? Então, na ressuscitação cardiopulmonar, sim, é utilizado então uma outra regra, são outros critérios e são outra abordagem que deve ser realizada. Tá? Que daí sim a gente vai utilizar o CAB. Na avaliação primária, X, A, B, C, D, E. Bom, gente? Então, com esse aspecto, então a gente finaliza essa aula, tá? Então, sobre a nossa aula sobre a abordagem inicial ao paciente politraumatizado. Okay? Muito obrigado.